E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário GGRC11. Né? Ele tem como objetivo a realização de investimentos em imóveis comerciais, predominantemente no segmento industrial e logístico. Ele tem como finalidade a locação, né, atípica ou venda. Né? Ele possui na sua carteira 18 contratos de locação, totalizando mais de 370 mil metros quadrados de área bruta locável. A gestão é das Agros Capital, a administração e distribuição é da Capital Securities e a escrituração é da Vortex. O início da atividade desse fundo foi em abril de 2017. Ele possui um patrimônio líquido beirando 1 bilhão, né? Possui 102.636 cotistas, né? Com relação ao ativo, né, ele tem imóveis que totalizam 1,1 bilhões, certo? O passivo é em CRI, né, cerca de 60,18 milhões, mais 106 milhões de obrigações. Com relação à distribuição de resultado, né, distribuição por ativo, verificamos que a ETRA 10,81, Ambev é responsável por 19,14%, né, do resultado do fundo, a Moinho 5,59, a Hering 5,06, a Souza Cruz 2,5%. Né? Mais relevante aqui também tem as lojas americanas com 19,91%. Com relação ao cronograma de reajuste da receita, né, dos aluguéis, em janeiro 17,94%, né, março 4,10%, que está mais próximo aqui, né, então é quase 20%, aí 22% reajuste dos aluguéis. Com relação à tipologia, né, 53,95% é do setor logístico e 46,05% do industrial. Com relação ao ramo da atividade, comércio varejista, 22,94%, metalúrgica e siderurgia, 22,38%, alimentos e bebidas, 16,37%, e têxtil, 14,93%, são os mais relevantes, né? Com relação ao reajuste aqui, 93,53% da IPCA, né, é o mais relevante. Com relação ao vencimento dos contratos, né, só a partir de 2025, 29% vence, né, 2025. 2027, 21%, 2028, 13%. Com relação aos ativos, né, imobiliários, os galpões logísticos, né, Ambev em Guarulhos, Ambev em Itajaí, Ambev em Pelotas, a Hering em Anápolis, Goiás, lojas americanas em Uberlândia, Minas Gerais, Moinho Iguaçu em Cascavel, Paraná. Ainda galpões logísticos, Moinho Iguaçu em São Miguel do Iguaçu, Paraná, Santa Cruz em Anápolis, Goiás, a Suzano em Campinas, São Paulo, e a Todimo em Cuiabá, Mato Grosso. Já os imóveis industriais, a ETRA em São José dos Pinhais, Paraná, Benteler e Igaraçu, Pernambuco, Camargo, Tietê, São Paulo, Aparecida de Goiânia, Goiás, Cepalgo, Copobras em João Pessoa, Covolan, Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Ainda imóveis industriais, Eagle Burman, em Valinho, São Paulo, Jeffer, em Betim, Minas Gerais. Aqui a localização, né, desses imóveis, né, são 18 imóveis localizados aqui em diversas regiões do nosso país, né, está bem distribuído. Agora vamos estudar o valor patrimonial, né, por cota do GGRC11. Em abril de 2017, o valor patrimonial por cota era R$100. Em dezembro de 2022, 124,37, né? Então, é interessante que o valor patrimonial por cota aumentou no decorrer do período, né? Teve 5 emissões de novas cotas. Beleza, tá? Ok. A cotação atual, R$101, né? Valor patrimonial por cota, 124,37. Representa um preço, né? A cotação sobre o valor patrimonial por cota de 0,81. Né? Tem um deságio, né? Você vai estar pagando menos do que o valor patrimonial por cota ao adquirir cotas desse fundo. Agora iremos avaliar o estudo dos proventos do GGRC11. Né? Nos últimos 12 meses, o retorno por cota foi de R$11,20, o que significa um dividend yield de 11,09% em 12 meses. O último foi 95 centavos, significando 0,94% de dividend yield. Outra coisa interessante com relação aos dividendos é o aumento aqui no decorrer dos meses, né? Está aumentando o valor a ser distribuído. Devemos acompanhar aqui que a data com, né, a data que a gente tem que estar posicionado no ativo no primeiro dia útil, né, e a data do pagamento é no sexto dia útil. Então, data com, primeiro dia útil, tem que estar comprado nessa data para ter direito ao dividendo do mês. Aqui com relação ao fluxo, né, do GGRC, né, quanto que ele teve de receita, quanto que teve de despesa, qual que foi o rendimento distribuído, né, esse aqui é o de novembro de 2022. O fundo imobiliário GGRC11 emitiu um comunicado ao mercado em janeiro de 2023, porque ele teve conhecimento
no dia 11 de janeiro de 2023, por meio de fato relevante e ampla divulgação na imprensa sobre inconsistências contábeis detectadas pela Companhia Americana S.A., a Lojas Americanas, sendo que a própria empresa estima o impacto contábil na ordem de 20 bilhões, mas com efeito de caixa imaterial, sendo que já foi noticiado que esse impacto contábil pode ser até de 40 bilhões. O contrato de locação do Centro de Distribuição Uberlândia, localizado no município de Uberlândia, Minas Gerais, com 89.187 metros quadrados de área construída, né? Esse imóvel está alocado para a B2W, companhia digital, empresa do grupo da Americanas. Ainda não foi cedido em sua totalidade para o fundo, já que a última parcela do preço de aquisição ainda não foi paga. Importante, né, frisar que o contrato de locação é um contrato atípico, o qual prevê, na hipótese de rescisão antecipada, o devido pagamento da totalidade dos aluguéis vincendos pelo restante do prazo do contrato, que tem vencimento em 9 de 2027. Em caso dessa denúncia antecipada, a locatária deverá pagar uma multa equivalente ao valor de 106 milhões de reais e terá direito ao recebimento de 79,64% do valor pago a título de multa por rescisão. Isso o fundo imobiliário tem direito a receber, né? Apesar da gestora entender que o imóvel é estratégico para Americanas, que abastece e distribui para 12 estados brasileiros, esse imóvel está localizado com valores abaixo da média do mercado da região, né? Em termos de receita, o imóvel representa hoje 19,50% da receita do fundo imobiliário e deverá representar 23,32% quando do pagamento da última parcela do preço da aquisição. Até o presente data, a locatária está adimplente em suas obrigações referentes ao contrato de locação. Essa é uma situação que a gente deve ter cuidado, acompanhar, né, se a gente for investir no GGRC11, para ver qual vai ser o desfecho, né, dessa situação da Americanas, porque como, né, ela representa hoje 19,50% da receita do fundo e vai representar, né, deverá representar 23,32%, isso é algo que a gente tem que acompanhar, né, porque irá impactar no quanto a gente vai receber de dividendo caso a gente seja cotista desse fundo imobiliário. GGRC11, vale a pena. Se nós formos analisar, né, com relação à quantidade de ativos que ele possui, tem uma quantidade interessante, né, também com relação à quantidade de locatários está bem distribuído, né, sendo que possui um maior percentual, é cerca de 20%, que é Ambev e Lojas Americanas, né, essas duas. Com relação ao valor patrimonial por cota, ele aumentou no decorrer dos anos, isso é interessante para o fundo. Com relação ao preço sobre o valor patrimonial, ele está sendo negociado com deságio. Com relação à distribuição dos proventos, né, ele tem uma distribuição percentual bem interessante de dividend yield dos últimos 12 meses, né, 11,9%, um dos maiores do setor logístico, né. Também com relação à distribuição de rendimento, aqui, ao fluxo do GGRC11, está tudo ok, ele está distribuindo o que ele tem de resultado, não está distribuindo a mais. Porém, temos que acompanhar a situação das Lojas Americanas, né, que tem um percentual relevante ali no rendimento do fundo, né, mas a princípio é questão de acompanhar para ver se compensa ou não, né, investir nesse fundo imobiliário. Também venho informar que não se trata de recomendação de compra ou venda desse ativo, e essa análise é apenas para mostrar aos amigos investidores, né, o que deve ser analisado ao investir nos fundos imobiliários que a pessoa tem interesse. Então é isso aí. Peço aos amigos que se inscrevam no canal,